Por favor, estão ultrapassadas, Dr. Salus, as desculpas para, tal como lhe perguntei há instantes, para o não agendamento da discussão e votação final global da lei sobre as autarquias? Eu penso que de forma inicial não estão ultrapassadas as dificuldades para a implementação das autarquias em Angola. Porquê? Porque inicialmente é preciso que as pessoas compreendam que é um projeto de lei que a UNITA apresenta e que vai levar a uma discussão pública no sentido de escutar os cidadãos, a sociedade civil, as academias e não só, e posteriormente poderá apresentá-la à Assembleia Nacional no sentido de ser discutida ao nível da Generalidade para depois efetivamente partir para a especialidade e esperar uma possível aprovação. Mas a partida a UNITA sabe que não depende de si a efetivação das eleições autárquicas em Angola, em primeira instância. Segundo, porque não tem um número ao nível do assento parlamentar na Assembleia que lhes permita, claro, garantir de forma concreta a aprovação desta lei, para que nos próximos tempos tenhamos de forma objetiva a efetivação das eleições autárquicas. É importante que é importante dizer que isso espelha uma vontade política do grupo parlamentar da UNITA em discutirmos a necessidade de efetivação das eleições autárquicas, mas Não se pode criar grandes expectativas, é isso que quero dizer. é óbvio que não podemos criar grandes expectativas. O que nós podemos compreender é que, à luz da agenda política da UNITA, parece a UNITA estar interessada a fazer jus àquilo que prometeu aos angolanos em relação a fazer de 2024 como o ano da mobilização nacional para as autarquias. Mas, mais do que isso, é uma proposta, é um projeto de lei que vai ser discutido inicialmente ao nível interno da própria UNITA, depois, claro, poderá ser levado da discussão com a sociedade, mas o grande momento é aquele em que a lei vai ser apresentada, o projeto de lei vai ser apresentado à Assembleia Nacional para efeitos de aprovação. Aí é claro onde está o grande fincapé. Porquê? Porque não depende pura e simplesmente da vontade do grupo parlamentar da UNITA. É importante que, isso claro todos sabemos, é importante que haja por parte de vontades do MPLA, do PRS, da FNLA, que claro compõem a Assembleia Nacional, para que seja possível. E nós temos plena consciência de que um fincapé poderá ser, claro, exercido em relação a esse projeto de lei e que provavelmente não venha passar do crivo da Assembleia Nacional, o que significa Mas, que Dr. Salus, o MPLA já o disse que é o mais interessado na implementação das autarquias. Não acredita que esta lei orgânica apresentada pela UNITA tenha pernas para andar? quando o MPLA diz que é o mais interessado para a efetivação e concretização das eleições autárquicas, está a dizer que a efetivação disto depende inteiramente do próprio MPLA, o que significa que, a julgar, claro, pela nossa configuração política e tendo em conta a nossa história política, é pouco provável que uma lei que venha da oposição seja aprovada ao nível da Assembleia Nacional e que, claro, se permitam as criações de condições que façam com que num tempo mais próximo possível as eleições autárquicas sejam efetivadas. O que quero com isto dizer que depende inteiramente do MPLA, depende inteiramente do executivo angolano e com certeza ela será efetivamente uma realidade no momento em que o MPLA entender que vale a pena a efetivação das eleições autárquicas, quer por pressão nacional ou internacional, ou também por conta dos compromissos assumidos à luz dos seus interesses, e possivelmente neste momento, nestas circunstâncias, neste contexto, poderá ser sim possível a efetivação das eleições autárquicas em Angola. Agora, esse projeto de lei é óbvio que cria uma certa pressão e contraria de uma forma aquilo que o Presidente da República tem estado a dizer, que não depende de si a efetivação das eleições autárquicas por não ser deputado, depende inteiramente dos deputados. E, portanto, essa iniciativa demonstra que há um certo interesse por parte dos deputados, mas não
todos os deputados. É importante que isso fique bem claro, mas os deputados da oposição. Agora, haverá uma vontade comum por parte dos deputados do MPLA, por parte dos deputados da FNLA e do PRS e do PH, de modo a que seja possível a concretização nos próximos tempos das eleições autárquicas? Eu penso que é pouco provável, uma vez que não é um projeto de lei que vem inteiramente da iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo e muito menos da bancada parlamentar do MPLA. Se o fosse, talvez o nosso grau de expectativa fosse maior em relação à efetivação das eleições autárquicas nos próximos tempos. Mas, como sabe, do ponto de vista da nossa história política, poucos foram os momentos em que tivemos uma iniciativa legislativa da oposição em que passou pelo crivo da Assembleia Nacional. Tivemos várias experiências, tivemos com A seu ver, da República. a seu ver porquê? Porquê que dificilmente passa pelo crivo? A seu ver? Não percebi. Porquê que dificilmente passa pelo crivo? Porquê que as iniciativas levantadas pelos partidos na oposição, melhor dito, não passam pelo crivo da Assembleia Nacional? Porquê que repetidas vezes assim acontece? Primeiro, penso que por questões ligadas a uma cultura funcional da própria Assembleia Nacional, em que tudo que passou pelo crivo da Assembleia foi sempre a iniciativa legislativa do Presidente da República ou do próprio MPLA, e também, em parte, porque há aqui também questões ligadas à nossa compreensão do espírito democrático das nossas instituições, em que dificilmente aqueles que não compõem o partido que detém o poder, claro, são compreendidos como pessoas capazes de oferecer alguma coisa que venha garantir melhorias da condição de vida dos cidadãos, que venha, claro, fazer com que as instituições funcionem de forma eficiente e respondam às expectativas, claro, às demandas dos cidadãos. Portanto, é uma questão que tem que ver com cultura política e, se calhar, também levanta-se aqui a questão da compreensão de intolerância política, não num grau acentuado, mas que talvez faça jus à utilização desse elemento e, portanto, daí é que raras são as vezes em que um projeto de lei de um partido na oposição passe pelo crivo da Assembleia Nacional, porque parece não ser representativo do ponto de vista da vontade da coletividade, da vontade dos cidadãos angolanos. A ideia que se cultivou é que o que é demandado pelo partido que suporta o governo é mais do que nunca representativo do ponto de vista das aspirações dos angolanos. Tudo o resto não. Daí é que é difícil termos projetos de leis que sejam aprovados ao nível da Assembleia Nacional, que não tenham ou o grupo parlamentar do MPLA como proponente ou o titular do Poder Executivo como proponente, sempre que exercite essa função legislativa.